Muito bom dia! Como que vocês estão, gente? Bem-vindos à aula 10. Já passamos aí 9 aulas, chegamos na número 10 e estamos firmes no propósito. Eu quero que você deixe um comentário para mim aqui. Quero que você compartilhe comigo 10 dias, 10 aulas, o que o Senhor já falou com você. Tem algum testemunho para compartilhar comigo? Gente, eu quero ler todos os comentários, eu quero ver tudo que vocês estão compartilhando aí. Então não deixe de falar comigo, vai escrevendo aí. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar com o máximo de pessoas que você conhece, para elas serem abençoadas também com toda essa mentoria, né? A mentoria, ela tá toda salva numa playlist, vocês estão vendo aí todos os vídeos. E cada dia nós temos aí uma mensagem. E hoje nós estamos na mensagem: não enterre os seus sonhos. Pega sua Bíblia. Pega seu diário devocional aí, caderno, caneta, folha, tudo, canetinha, lápis de cor, tudo que tiver à disposição. Pega aí pra gente poder começar o nosso tempo devocional. E estou aqui para te ajudar nesse processo de conhecer mais a Deus, conhecer a palavra de Deus, aquilo que Ele quer revelar ao seu coração. E hoje eu tenho certeza que Ele vai falar algo profundo com você, né? Eu já falei para vocês que aqui na descrição do vídeo nós temos todos os links disponíveis para vocês. Sobre aquilo que vocês me pedem, né? Link da Bíblia. Eu sempre recebo muita mensagem: Rafa, eu quero uma Bíblia igual a sua, eu não tenho Bíblia nenhuma. Então tem aí o link na Shopee para você comprar essa Bíblia. Se você quiser comprar o livro, para ter o livro, também tem o link do livro. Temos também o link da mentoria, que é para você vir fazer parte de um grupo que eu discipulo, né? No vídeo de introdução eu expliquei para vocês um pouco sobre isso. Então tem aí, só você clicar, fazer sua assinatura lá. E temos também o link que eu fiz para vocês, que é o diário devocional. Então, se você não comprou ainda, né, às vezes ainda não adquiriu, você pode entrar aí no link, comprar o diário devocional. Eu mandei imprimir, né, fazer o meu, e eu quero trazer ele aqui nas aulas para vocês poderem ver ele fisicamente, né? Você compra o arquivo e manda para uma gráfica para ela imprimir para você, ou se tiver impressora em casa, você imprime aí, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 10, não enterre os seus sonhos. Nós vamos ter 2 textos bíblicos, que é o livro de Isaías, capítulo 40, do versículo 28 ao 31, e nós vamos ter Provérbios 16, versículo 3. Provérbios 16, 3 é um texto que eu falo muito sobre ele, várias e várias vezes. E ele diz assim, ó, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Confie ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Gente, isso aqui não é promessa de varinha mágica que tudo vai dar certo, não, tá? Tem tanta gente que lê a Bíblia e interpreta a Bíblia errado, que aí depois, meu Deus não fez. Vamos lá. Vamos lá. Confiança é você entregar e descansar seu coração. Por exemplo, se eu precisar sair e deixar os meus filhos com uma pessoa, eu vou deixar os meus filhos com uma pessoa que eu confio. Não adianta eu deixar eles e lá no meu compromisso eu estou o tempo todo preocupada. Então eu deixo eles com alguém que eu sei que eu posso descansar minha cabeça, né? Por exemplo, você vai fazer uma viagem e você vai deixar seus filhos, às vezes com sua mãe, com uma amiga, com a sogra. Você não vai viajar, ficar 3 dias fora, preocupado o tempo todo como que o menino tá. Você vai deixar ele com alguém que você sabe que você pode confiar e descansar sua cabeça. Senão você nem aproveita a viagem, né? Assim. Então, quando o livro de Provérbios, capítulo 3, está falando sobre confiança, ele está falando que tudo aquilo que você for fazer, tudo aquilo que você fizer, você precisa entregar para Deus. E você precisa entregar ao ponto de confiar que o que Ele fizer, que seja feita a sua vontade, vai ser o melhor. Porque talvez, quando a gente ora assim, Deus, que seja feita a sua vontade, talvez a vontade dele de fato não é aquela que você está pedindo para ele. Já pensou nisso? Às vezes você tá orando, porque eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar, e dá o nome da pessoa para Deus. Aí Deus não tem essa pessoa para você. E aí você fala, não, Deus, mas que seja feita a sua vontade. Eu posso fazer minha vontade? Aí vai dar tudo errado. Quando vai ver, o pretendente começa a namorar com outra. Aí você fica arrasada. Mas você não falou que Deus podia fazer a vontade dele? Semana passada eu tive uma ovelha minha que compartilhou comigo que estava num emprego muito feliz. E aí, não, Deus, é eu mesmo que estou aqui muito feliz. Mas que ela falava todo dia assim, Deus, eu vou ficar aqui se for da sua vontade, se for da sua vontade. Passou 1 mês, eles mandaram ela embora. E ela falou comigo assim, né, Rafa? Eu falei com Deus que era para ele fazer a vontade dele, aí ele fez.
Eu tô muito triste. Eu falei, às vezes a vontade de Deus, nem sempre a vontade de Deus é de fato aquilo que vai nos fazer feliz, né? Mas quando o provérbio fala para nós confiarmos ao Senhor, esse ao Senhor é entregar para Ele. Não é confiar no Senhor, é ao Senhor. Então, quando ele diz ao Senhor, ele está dizendo assim, ó, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você tem vontade de fazer, você vai dar ao Senhor, você vai entregar ao Senhor. Tá passando uns caminhão aqui, gente, vocês ignoram o barulho. Então, é tudo que tem nas minhas mãos, eu entrego ao Senhor. Eu estou dizendo que eu vou entregar o controle para a direção de alguém, para que alguém conduza o futuro, o destino. Então, não significa que quando eu oro apresentando um projeto, um sonho, uma vontade, que Deus vai fazer exatamente. Até porque, gente, Deus não é um mordomo, né? A gente tem que lembrar que Deus não trabalha para nós. Ele não é um gênio da lâmpada. Eu tenho falado tanto isso aqui que a gente pede e que ele tem que fazer o que a gente pediu, né? Não, ele é o Senhor da nossa vida. Nós servimos a ele. Então, nós falamos que seja feita a sua vontade, meu Senhor. Quando você trabalha numa empresa, eu gosto de dar alguns exemplos para vocês tentarem enxergar a palavra de uma outra perspectiva, né? Quando você vai trabalhar numa empresa, você pode até dar uma sugestão, mas no final você vai fazer aquilo que o seu patrão mandar. Se o patrão falar assim, eu quero que essa garrafa fique aqui. Aí você fala assim, ô patrão, mas aqui pode cair, vamos pôr aqui de lado? O que você acha da gente colocar aqui de lado? Aí o patrão fala assim, amor. O patrão fala assim, não, mas eu quero que fique aqui. Aí o que o funcionário fala? Não, ele mandou pôr aqui, nós vamos pôr aqui, porque quem manda é ele. Deus é o Senhor da nossa vida. Então, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós entendemos que seja feita a vontade do Pai, né? Que o plano de Deus se cumpra. E às vezes o plano de Deus vai ser você mudar para uma outra cidade. Às vezes o plano de Deus é você ter que largar seu pai, sua mãe, sua família e ter que mudar para um lugar que você não conhece ninguém. Às vezes o plano de Deus é você ser demitido do seu emprego porque ele tem uma outra porta, ele tem um outro lugar que ele quer você. Às vezes o plano de Deus é que você passe uma temporada dentro de um hospital porque lá ele quer falar com você, lá você vai conhecer alguém que você precisa falar de Jesus. Gente, quantas coisas que acontecem na nossa vida que você fala, não é possível que Deus tinha isso pra minha vida. E sim, ele tinha. Ele tinha, sabe por quê? Porque nós, enquanto condição de ser humano, a gente só sabe pensar em realizações de sonhos, né? A gente cria aquela vida perfeita, a gente quer que tudo dê certo, a gente não quer chorar, né? Só que a gente tem que lembrar que morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, só na eternidade. Essa vida aqui na Terra, Jesus falou assim, ó, neste mundo vocês vão ter aflições, tenham bom ânimo. Vai ter aflição, vai chorar mesmo, vai ter dias que vão ser difíceis, vai ter momentos que você vai ficar cansado, mas ele manda a gente ter bom ânimo. Tenha bom ânimo diante do cansaço, tenha bom ânimo diante das notícias ruins, tenha bom ânimo quando você estiver aqui para dentro de um hospital, tenha bom ânimo. Então, Provérbios 16, capítulo 3. Confie ao Senhor, entregue ao Senhor tudo aquilo que você faz. E aí sim, os seus projetos, seus planos serão bem-sucedidos. Sabe por que vai ser bem-sucedido? Porque você entendeu que tem que ser feita a vontade dele, não a nossa. Amém? Não é muito bom ouvir isso não, mas ok. Amém, né, Rafa? Amém, né? Nós não temos outra opção? Pois é, não tem. Não tem outra opção não. Bora. Pega sua xícara de café aí. Vamos ler Isaías 40, versículo 28. Eu nem comecei a ler o livro ainda, hein? Hoje o trem tá rendendo, que a Rafa tá com que conversa. Isaías, capítulo 40, versículo 28. Dá um pause aí até você folhear a Bíblia. Na hora que você termina, na hora que você achar, você desdá o pause. Essa é a parte boa de assistir o vídeo gravado, viu, gente? Você pode pausar, você pode voltar, você pode passar para frente, enfim. Então, vamos lá. Isaías 40, versículo 28. Tá escrito assim, ó. Isaías era um profeta, viu, gente? Ele era um profeta. Deus usava ele para falar com o povo. Então, ele profetiza assim. Você não ouviu? Você não entendeu? Hã? Você tá falando comigo? É, com você. Você não ouviu? Você não entendeu ainda?
O Senhor é o Deus eterno, Ele é o Criador de toda a terra. Ai, gente, eu gosto de dar entonação. Eu gosto de ler a Bíblia assim com um ponto, uma entonação diferente para ficar emocionante. Eu não ouvi o quê? Eu não entendi o quê? Que o Senhor é o Deus eterno. Tem gente que ainda não caiu essa ficha. Tem gente que, eu gosto de Jesus, eu gosto de Deus, ele morreu na cruz. Não, vamos lá. Você ainda não ouviu, você ainda não entendeu. Rebobina a fita. Ele é o Deus eterno. Eternidade. Para Deus não há tempo, gente. Hoje e amanhã é a mesma coisa para Deus. Tempo só existe para o ser humano. Ele é um Deus de eternidade. Para ele sempre foi. Ele vê o tempo numa linha única. Tanto lá, há 2025 anos atrás, quando Jesus estava naquela cruz para morrer por nós, e os dias de hoje para Deus é um tempo único, porque Ele é um Deus de eternidade. Deus não tem fim, Ele é. Ele é o Deus que sempre existiu, Ele sempre foi Deus, ninguém criou Deus, Ele sempre foi. Quem é Deus? Deus é. Ele é. Ele é o Criador, Ele é o soberano. Então, você precisa entender isso. Ele nunca perde as forças e ele também nunca fica cansado. Interessante, porque eu fico tão cansada, Deus. Chega no final do dia, eu tô custando a dar conta do batidão. A gente fica cansado, a gente perde as forças, mas o nosso Deus não. Então Isaías está dizendo, olha, deixa eu te dizer quem Deus é. Ele é infinito, ele é eterno, ele não tem fim, Deus não morre, Deus não acaba. Ele é, sempre será. Ele não perde força, ele sempre é forte. Ele não fica cansado, ele está sempre disposto, animado. Uau! E ele diz assim, e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Eu posso medir quanto de água tem aqui, ó. Pega um copo aí e vamos ver quantos ml. Eu posso medir quantos ml de água tem aqui nessa garrafa? 100 ml? Vamos tirar a prova. Eu posso medir quanto de água. Mas é impossível medir a sabedoria de Deus. É impossível mensurar, qualificar quanto de sabedoria Deus tem. Gente, isso é muito incrível. Vocês leem a Bíblia igual eu leio? Que eu leio a Bíblia assim, eu vou lendo essas coisas, eu vou riscando. Eu já marquei assim, quem Deus é? Ele é eterno, só nesse texto. Ele é criador, ele não fica cansado, ele não perde força. Ele dá força ao cansado. Olha o versículo 29. Ele dá força ao cansado e vigor aos fracos. Ou seja, Rafa, eu creio tanto nessa palavra que quando eu tô muito fraca, que eu falo assim, eu não vou dar conta, que vontade de chutar o balde, aí eu me lembro que ele dá força ao cansado. Aí eu prontamente, ao invés de ficar murmurando e reclamando, eu falo, Senhor, a sua palavra diz que o Senhor dá força ao cansado, que o Senhor dá vigor aos fracos. Vigor é força. Você fala assim, nossa, que pessoa cheia de vigor, que pessoa animada, que pessoa feliz com a vida. Gente, eu oro na hora, eu falo, Senhor, a sua palavra diz, Isaías 40, versículo 29, que o Senhor pega o cansado e que o Senhor dá força para ele, que o Senhor pega o fraco e dá vigor. Ai, Jesus, eu tô cansada, eu tô fraca, tô fraco. Eu canto para Jesus. Aí eu falo com ele, tô fraco. Aí ele fala, vem cá, Rafa, vem cá. Gente, o Espírito Santo, ele vem sobre mim e ele renova as minhas forças. E fica parecendo assim que eu era fraca, era nada. Porque eu fico numa força, numa vontade, uma coragem, vamos embora, vamos fazer acontecer. Quem anda comigo sabe que eu sou muito elétrica, sou muito animada. Mas ele dá novas forças. No 30, até os jovens perdem as forças e ficam cansados. E os rapazes tropeçam de tão exaustos. Versículo 31. Esse aqui é chique demais. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Tô falando com vocês? Que quando eu falo com ele que eu tô fraco, ele vem, o Espírito Santo vem e renova as minhas forças. Por quê? Porque eu confio. Eu confiei nele a minha vida. Eu confiei ao Senhor a minha história. Se ele manda eu ficar em Divinópolis, se ele manda eu ir para fora do Brasil, se ele manda eu estudar a Bíblia, ou se ele manda eu trabalhar, se eu tenho que cuidar dos meus filhos, ou se eu posso deitar para descansar. Ele tem o controle da minha vida na palma das mãos, porque eu confiei ao Senhor o meu destino. A gente canta, né? Tudo que tenho é teu, Cristo.
Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é seu, tudo. Eu confiei, que Provérbios diz? Eu confiei ao Senhor o meu destino. Então, quando nós confiamos o nosso destino, a Bíblia diz que ele renova as forças de quem confiou a ele a sua vida. Gente, isso aqui não é para todo mundo, não, vocês vão me desculpar. Não, não é para todo mundo. Vai ter gente que vai cansar, que vai desistir mesmo. Vai ter gente que vai chutar o balde, que vai embora, que vai abandonar. Tem mesmo. Mas é porque essas pessoas não confiaram ao Senhor a sua história. As pessoas que querem medir força, as pessoas que querem ter controle de tudo, as pessoas que querem dominar tudo, elas de fato, elas não recebem essas novas forças. Isso aqui é reservado para quem escolhe entregar e confiar o seu eu ao Senhor. Então, os que confiam ao Senhor renovam suas forças, voam alto como uma águia, correm e não ficam cansados, caminham e não desfalecem. Gente, sabe quando o apóstolo Paulo fala, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé? É mais ou menos assim. Caminha, vive a vida, vive, chega nos 80 anos, ó, Dona Francisca tá assistindo essa aula? Deixa um comentário aí pra mim, Dona Francisca. Gente, na nossa mentoria, nós temos a Dona Francisca, ela tem 71, 72 anos, e ela é animada e ela movimenta a mentoria, ela é mais animada que as meninas de 20, gente. Vocês têm noção? Ela pega o carro, ela dirige. Foi numa feira de biscoito agora em São Tiago, mandou os biscoitos pra mim, que eu tô ali, depois eu tenho até que agradecer ela. E passeia, e viaja, e pega o carro, e dirige, vem pros acampamentos, dorme com as meninas nos acampamentos. Gente, sabe o que é isso? Deus dá vigor, Ele dá força. Então, olha o que a Bíblia está dizendo, que quando nós confiamos, Dona Francisca confiou a sua vida ao Senhor, o seu destino ao Senhor. E aí ele faz ela voar alto como uma águia, e ela corre e não fica cansada, e ela caminha, vive uma vida, chega aos 72 anos com força, vigor, animada, mais animada do que as de 20. Por quê? Porque ela confiou ao Senhor. Então, esse é o texto, foi só uma introdução. Glória a Deus. E agora nós vamos para a leitura do texto, que está falando sobre não enterrar os sonhos. O que isso tem a ver com esses dois textos bíblicos? Vocês vão entender no final. Então, o Dave fala assim, ó, no livro. Uma das coisas que mais mantém o ser humano vivo são os seus sonhos. Você tem algum sonho? Ai, Rafa, parei de sonhar. Gente, eu tenho escutado tanto isso. Se vocês verem a quantidade de mulher que fala comigo, eu não sonho mais. Não tenho sonho. Escreve aí no caderno, no diário devocional de vocês. Qual é o seu sonho? Você tem um sonho? Porque o que mantém, uma das, tá? Não é isso que mantém, não. Mas uma das coisas que mantém você, ser humano, viva, é sonhar, gente. Normalmente, quando eu pego pessoas que estão muito desanimadas, muito depressivas, né, deprimidas, só querem ficar dentro da casa, não querem levantar da cama, a primeira pergunta que eu faço com uma pessoa que está muito em depressão é: qual que é seu maior sonho? Porque eu preciso resgatar naquela pessoa motivos de mantê-la viva. Então eu olho para ela e falo, vamos lá. Não, Rafa, eu já parei de sonhar. Então nós vamos voltar a sonhar hoje. E muitas das vezes as orações que eu faço por essas pessoas não é para elas, né? Sai toda a depressão, seja liberta de mal, parará, pororô. Não, normalmente... Ai, gente, é muito barulho. Eu moro na roça, mas vocês estão vendo barulheira. Uma das coisas que eu começo, né, trabalhar numa pessoa que está nessa situação é: volte a sonhar. Então eu ministro sobre ela sonhos de Deus. Faça elas comer bombom. Eu dou um bombonzinho, normalmente eu compro um sonho de valsa, um ouro branco, dou para elas, falo assim: feche seu olho, agora você vai comer esse chocolate, come o chocolate. E você vai comer os sonhos de Deus para sua vida. E aí elas vai morder, custa morder, na hora que elas mordem, o chocolate vai adoçar na boca, vai dando saliva. Quem já comeu um ouro branco sabe? O chocolate vai derretendo na língua, que trem vai salivando. E aí eu falei: agora engole. Aí eu falo com elas: tá vendo? Os sonhos de Deus é como esse bombom que você tá comendo. Ele é doce, ele é gostoso, é saboroso. Então, se você tá aí desanimado me assistindo, eu preciso fazer você voltar a sonhar. Porque sonho é uma das coisas que mantém a gente vivo. O sonho faz você
Você já pegou um novo projeto? Quando você começa uma aula nova, começa um curso novo, uma aula de dança, vai fazer um esporte, né? Ou então você vai fazer uma ação social, alguém te convida para você entregar marmita para os moradores de rua, aquilo te enche de gás, de ânimo, você fica alegre, feliz. Por quê? Porque você volta a sonhar, isso traz vida. Seja constituir uma família saudável, seja transformar a política, seja criar uma empresa, revolucionar a moda ou as artes, estabelecer justiça, ajudar pessoas carentes, escrever um livro, adotar ou qualquer outra coisa. Não importa a dimensão ou a complexidade. Os sonhos nos movem. Vou escrever um livro, te move. Vamos fazer um evento de mulheres, isso te move. Vamos fazer um sopão e levar pro morador de rua, isso te move. Então não importa a dimensão ou a complexidade, porque pode ser uma coisa muito simples, mas pode ser uma coisa complexa. Só que os sonhos, eles movem a nossa vida. Normalmente a gente fica cabisbaixo, desanimado quando a gente não tem perspectiva. Você fala assim: não, acabou. Agora não tem mais graça. A vida agora perdeu o sentido. Aí você vai morrendo. Morre mesmo. Bom, isso acontece, inclusive porque muitos deles estão alinhados com o propósito de Deus para as nossas vidas. Quando esses sonhos estão dentro do propósito, menino, o céu é o limite. O céu, bora sonhar. Quando os sonhos estão alinhados com aquilo que Deus tem para a nossa vida, o céu é o limite. Gente, quando eu comecei a fazer os encontros de mulheres, eu fiz 29 encontros. No ano de 2022, no ano de 2023 e alguns no ano de 2024. Ano passado, esse ano de 2025, eu fiz apenas um para já matar a saudade, né? Mas quando eu comecei os encontros, era uma ideia só de fazer um café para seguidores. Eu acho que eu comentei isso aqui na aula passada, não lembro. E o negócio estava alinhado com o plano de Deus. E eu gosto muito de fazer festa. Eu sempre gostei de fazer festa de aniversário. Eu gosto de fazer evento. Eu gosto de estar no meio do povo, né? Eu sou dessa, eu sou do povo. E aí eu falei, vou fazer um café para as minhas seguidoras do Instagram. E aí a Tia Beth me emprestou o sítio dela. E eu lembro direitinho, em janeiro de 2022 eu fiz o primeiro. Aí fiz café, a gente fez as quitanda, uma mesa bem bonita, cheia de comida gostosa. E as meninas vieram me conhecer, eu fui conhecendo muitas pela primeira vez, né? Sandrinha, que tá aqui me assistindo, me conheceu lá. Jaciara me conheceu lá. Quantas de vocês me conheceram naquele encontro, né? E aí, esse sonho estava alinhado com o plano de Deus. O que aconteceu? As meninas, Rafa, faz de novo, fiz o segundo. Rafa, faz de novo, fiz o terceiro. Rafa, faz de novo, fiz o quarto. Rafa, faz de novo, fiz o quinto. Eu lembro a sequência dos temas dos encontros. Eu lembro, tem hora que o Pedro fala assim, você lembra os temas, você lembra a palavra, você lembra... Eu falei, Pedro, eu ainda vou escrever um livro. Eu quero escrever um livro com a história dos encontros de mulheres. Gente, foi muito lindo. Então, eu lembro que eu ficava viva. Eu terminava o encontro, eu já tava assim, o próximo vai ser a blusa azul, o próximo eu vou pôr um balão, o próximo nós vamos fazer tal coisa. E eu já, minha cabeça não parava, eu ficava o mês inteiro planejando, fazendo tudo, as lembrancinhas, tudo. Por quê? Porque aquele sonho de trabalhar com mulheres, de pregar a palavra de Deus, de abençoar pessoas, estava alinhado com a vontade de Deus. E aquilo encheu o meu corpo de ânimo, de alegria. E eu fui, meu filho, 29 encontros. A igreja, a Comunidade da Graça, que eu e meu marido pastoreamos hoje, veio desses encontros. Então, é isso. Quando os sonhos estão alinhados com o propósito de Deus para a nossa vida, eles nos movem. Não é assim? Contudo, os sonhos não. Circula a palavra não. Contudo, os sonhos não. O que é? Não. Fala de novo. Não. Não podem ser a balança da nossa felicidade. Por exemplo, eu gosto de dar exemplo para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Uma mulher sonha em ser mãe. Vou pegar um exemplo assim duro na queda, para vocês entenderem a profundidade que eu quero falar. A mulher casa, sonha em ser mãe. Tenta engravidar uma vez, não consegue. Tenta engravidar duas, não consegue. 6 meses, não consegue. 1 ano, começa a fazer exames para ver se tem alguma coisa. E aí ela não consegue engravidar. Gente, quando essa mulher
Pega esse sonho de ser mãe. Poderia ser qualquer outro, gente. Pode ser o seu sonho de casar, pode ser o seu sonho de ter uma família, pode ser o seu sonho de montar um negócio próprio, empreender. Pode ser o sonho, sei lá, de cantar, de qualquer coisa. Eu não sei qual que é o seu sonho. Mas vamos pegar essa situação de uma mulher que quer ser mãe e ela não consegue engravidar. Se esse sonho de ser mãe se torna a balança da felicidade da vida dessa mulher, o que vai acontecer com essa mulher se ela não consegue engravidar? Ela vai entrar numa depressão. Ela vai entrar em crise de ansiedade. Ansiedade, faz exame de farmácia atrás de exame. E faz um, deu negativo, faz outro. Vai ficando doida, vai ficando doida. Ela começa a perder o ânimo, ela já não quer trabalhar mais. Ela não quer mais ir para a igreja, ela não quer mais orar. Ela fala, eu não quero orar mais porque, eu já orei tanto e nada aconteceu. Por que ela chega nesse ponto? Porque ao invés dela confiar ao Senhor o seu sonho de ser mãe, tipo, Senhor, eu tenho um sonho de ser mãe, mas eu tô te entregando ele, que seja feita a sua vontade. Ela coloca esse sonho de ser mãe como a medida da felicidade dela. Então ela fala, quando eu for mãe, eu vou ser a pessoa mais feliz. Quando Deus me der um filho, aí sim eu vou ser feliz. Quando eu casar, aí eu vou ser feliz. Quando eu formar na faculdade, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir um diploma, Rafa, meu sonho é estudar, meu sonho é fazer uma faculdade. Quando eu me formar, aí sim eu vou ser feliz. Quando a gente coloca os sonhos como uma medida de balança para medir nossa felicidade, deu ruim. Deu ruim, porque se Deus não tiver esse propósito para mas por que Deus não pode? Não sei, porque ele tem outros planos. E você tem que entender que se ele não tem um plano de você ser mãe, ele tem um plano de você ser uma outra coisa. Que bom poder ser uma outra coisa. Só que a grande maioria foca tanto no sonho e na realização desse sonho que quando ele não acontece, vem uma grande decepção, uma grande frustração. E lidar com esses sentimentos não é fácil. Não é fácil. Mas, vamos lá. A vida, ela é complexa e ela envolve variáveis. Eu conheço a história de uma pessoa, pegando esse caso da mulher ser mãe, que ela sonhava em ser mãe a vida toda. Sabe qual foi a variável da vida dela? Vocês não vão acreditar. A variável, quando ele fala assim, a vida ela é complexa e envolve variáveis, é porque a gente não casa contando com os BO que vai vir pela frente, gente. Ninguém que sonha, que projeta algo para o futuro, tá contando com as variáveis, não. Só que a vida tem muitas variáveis e a gente não tem o controle sobre elas. Essa mulher casou sonhando em ter uma família e ser mãe. A variável da vida dela é que ela não sabia que o marido não podia gerar filhos. Ela é saudável, ela é perfeita e ela não consegue ser mãe, não é porque ela não consegue gerar filhos, mas é porque o marido não consegue. Então, entende que quando existem variáveis na vida da gente, e essas variáveis podem mudar completamente o rumo dos nossos sonhos. E a gente precisa entender que isso existe. Eu vou falar para vocês a minha variável. Eu, adolescente, me guardei para o casamento, casei virgem, o Pedro casou virgem, a gente cresceu dentro da igreja, esperando o casamento. Eu fui a primeira namorada do Pedro, eu tive outros namorados dentro da igreja, porque eu achava que eu ia casar com eles, mas não deu certo. Porque Deus tinha o Pedro pra mim, mas o Pedro nunca namorou e ele falava, eu só vou namorar minha esposa, eu só namorar, e aconteceu. E a gente se guardou, esperou, fez tudo como manda o protocolo, gente, bonitinho. Qual que foi a nossa variável? Nunca passou pela minha cabeça que quando eu fosse gerar um filho, esse filho ia nascer com 2 enfermidades raras. Gente, eu tenho uma convicção que Deus tem o controle da vida do Léo, meu filho mais novo. Eu tenho convicção que Deus formou ele dentro da minha barriga, que Deus gerou ele lá dentro. Porém, quando ele nasceu com o intestino torcido e ele nasceu com a ausência de neurônios no intestino grosso, que é a doença de Hirschsprung. Ele foi formado na minha barriga assim, e quem formou ele foi Deus. Então, foi muito difícil para mim compreender essa variável. Porque você casa, você projeta em ter filhos, em ser mãe, mas você não imagina que você vai ser mãe de um filho doente. Nenhuma mãe que tem um filho com uma deficiência, na hora que fica grávida, que você celebra, eu tô grávida, você imagina que o seu filho vai nascer com uma doença rara. E isso aconteceu comigo. Eu tive que lidar com essa variável.
E foi uma grande mudança na minha vida, porque a gente teve que adaptar toda a nossa vida. Eu tive muitos problemas com a minha empresa na época da doença do Léo. Nós tivemos prejuízos financeiros absurdos na época da enfermidade do Léo. Meu casamento, eu e o Pedro ficamos 45 dias dentro de CTI, de hospital, sem poder nos ver. A gente não se encontrava, porque um ficava no hospital, o outro ficava em casa com o outro filho, depois a gente revezava, trocava. E foram muitas coisas que aconteceu. Essa doença, ela tirou a nossa vida do eixo. Hoje, a nossa família, né, já se passaram 4 anos da enfermidade do Léo. A gente é uma família que se adaptou à doença dele, né? Então, várias situações já aconteceram, porque ele tem sequelas da enfermidade até os dias de hoje. E o irmãozinho dele tem que lidar com essa sequela. Eu, como mãe, tenho que lidar com essa sequela. O pai tem que lidar. Então, toda a família trabalha para que o Leonardo consiga ter a vida melhor possível diante do que ele passou e das sequelas que ficaram. A gente não contava com essa variável. Eu tinha o sonho de ser mãe? Eu tinha o sonho de ser mãe. Mas eu não contava que quando eu fosse mãe, que eu engravidasse, eu ia ter um filho com uma enfermidade. Isso não fazia parte do meu plano. Então, a vida ela é complexa e ela envolve muitas variáveis. Isso acontece, não foi só comigo, porque eu vejo isso acontecer na vida de tanta gente que convive comigo. E quando eu olho na vida do outro, eu falo assim, pois é, isso é com todo mundo, não é só comigo, não foi só eu que enfrentei uma variável. Às vezes essa variável pode ser na sua vida financeira, às vezes essa variável pode ser com seu pai e sua mãe na vida familiar, talvez essa variável pode ser no seu casamento, né? Talvez você não casou para se divorciar e aconteceu uma variável no meio desse caminho, né? A história não saiu como você planejou. Enfim, gente, ele diz o seguinte: a vida envolve variáveis que não podemos prever, né? A gente não prevê que vai ter uma traição no casamento 20 anos depois. Você não prevê isso. Se você prevesse que isso ia ser traído, talvez você não casaria. Você não prevê que você vai ter um filho doente, então talvez você nem ficaria grávida. Você não prevê que você vai colocar todo o seu dinheiro no negócio e ele vai falir, senão você não investiu o dinheiro. A gente não prevê. E se escolhermos olhar apenas para o que desejamos e ainda não temos, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer se a gente focar apenas em ter aquilo que a gente deseja? Ah, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. Você passa a vida, porque eu quero ser mãe, porque eu quero ser mãe. Não, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. Você passa a vida querendo casar. Não, porque eu quero ser independente financeiramente, eu quero ter dinheiro, eu quero ser rico, eu quero ser rico, eu quero ser rico. E você passa a vida buscando a riqueza. O negócio é que, se a gente escolhe olhar apenas para aquilo que nós desejamos, nós seremos sempre infelizes. É uma infelicidade enquanto você não conquista aquilo que você projetou na sua cabeça. É como se a vida não tivesse graça enquanto o neném não nascer. É como se o seu casamento não tivesse graça, né? Enquanto você não casa. Você não é feliz enquanto não realiza aquilo que você projetou na sua cabeça. Então, quando nós colocamos a nossa felicidade medida pelos sonhos e desejos, nós seremos infelizes. Você talvez nunca vai encontrar uma felicidade de paz, deitar a cabeça e dormir tranquila, sem ter que alcançar alguma coisa, sem ter que bater meta, só dormir. Tá tudo bem quando não tá tudo bem, gente. Isso é um segredo. E olha o que ele fala aqui no livro, eu até marquei, ele pôs assim, ó. O segredo é estarmos o tempo todo contentes com aquilo que temos, mas sem deixar de buscar os sonhos de Deus e aquilo que queremos conquistar. Então, o David escreve aqui um segredinho, como se diz, o pirim-pim-pim da receita. Existe um segredo na receita. Qual que é o segredo da felicidade? O apóstolo Paulo fala: encontrei o segredo da felicidade. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer circunstância. Tendo o que comer ou não tendo nada para comer. Sendo rico, sendo pobre, estando bem, estando mal. Eu encontrei o segredo da felicidade. O apóstolo Paulo fala sobre isso. E o Dave fala aqui, ó. Aprenda a viver satisfeito com aquilo que você tem. A casa que você tem é essa, seja feliz com ela. A roupa que você tem é essa, seja feliz com as roupas que você tem. Para de ficar olhando para as mulheres e falar, eu queria tanto uma blusa dessa, eu queria tanto uma calça de alfaiataria dessa, não, eu queria tanto uma bolsa igual a dela, não, eu queria um cabelo igual o da Rafa. Seja contente com o cabelo que você tem.
Seja contente com o corpo que você tem. Tem gordurinha? Tem. Ó, tem gordurinha? Tem gordurinha. Tem braço gordinho? Tem. Braço pelanquinha que balança? Tem. É porque eu tô de blusa de manga comprida. Ó, meu braço, ó. Blão, 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 blão. É o braço que eu tenho. É o que eu tenho. Não dá. Tem que ser esse. Feliz com ele. É o nariz de bolinha. Eu tenho 2 bolinhas aqui, gente. Olha, me incomoda, assim. Não, incomoda mais ou menos. Eu aprendi a ser feliz com o meu nariz, que ele tem uma bolinha na ponta e ele tem 2 bolinhas assim, ó. Mas o nariz que Deus me deu. Entendeu? Vou ser feliz com o nariz, com o corpo que eu tenho, com o cabelo que eu tenho, com a casa que eu tenho, com os filhos que eu tenho. Eu tenho Leonardo que tem doença. Amém. A doença do meu filho, gente, é uma doença sem cura. Ele, pra sempre, até ele morrer, ele vai ser diagnosticado como paciente de Hirschsprung. Glória a Deus, Deus deu vida, ele vive uma vida normal, come de tudo. Tem as sequelas, as intercorrências, mas a gente está aprendendo a ser feliz com isso. Né? Quem me acompanha lá na mentoria, eu já compartilhei com as meninas, uma das sequelas é que o Léo tem diarreia o resto da vida. Ele nunca vai fazer um cocô firme, né? Ele vai sempre fazer cocô igual água. E ele dorme, e ele relaxa o corpo, e ele faz cocô a madrugada inteira. Então a gente troca roupa de cama, tem vezes que eu acordo 3 horas da manhã pra trocar roupa de cama. Ele tá todo de cocô, já peguei o Léo com cocô no cabelo, e eu tenho que pôr debaixo do chuveiro, dar banho nele na madrugada, acordar ele pra dar banho. Fedendo, o quarto acorda cheirando cocô, porque suja a cama, e os colchão, haja colchão, eu compro capa. A gente passa uns perrengues. Às vezes o Daniel levanta e fala... querendo vomitar. Teve um dia que o Daniel chegou no meu quarto, dormindo, querendo vomitar. Eu falei, por que você quer vomitar? O fedor do cocô do Léo, porque eles dormem juntos, né? E aí ele com ânsia de vômito do cocô do irmão. Porque ele vai fazendo cocô a noite toda. Mas sabe o que que é? Eu aprendi a encontrar satisfação com o cenário que eu tenho. Esse é o filho que Deus me deu. Deus me deu um filho assim. E eu tenho que encontrar satisfação e alegria, ser contente com ele, como ele é. Não é ficar querendo o filho dos outros, não é querendo que o meu filho fosse igual o filho da fulana. O que eu tenho é esse, e eu preciso encontrar alegria, ainda que seja difícil cuidar dele, ainda que tenha esses trâmites no meio do processo. E aí eu acordo cantando e eu lido bem com isso, vambora, Daniel, não fala assim pro seu irmão, Daniel, seu irmão tem um problema de saúde. E ensinando o irmão mais velho a compreender que o outro precisa de um cuidado especial, que o outro precisa de atenção. Então, quando o David escreve aqui que o segredo é você aprender a ser satisfeito, contente com o que você tem. Você para de projetar o sonho ao ponto de trazer infelicidade porque você não consegue alcançar ele. E não tem coisa mais frustrante, mais triste do que você querer muito uma coisa e não conseguir alcançar ela. Principalmente quando parece uma realidade muito longe da sua. Ai, eu queria muito, mas isso aí como? Então isso gera frustração, isso gera dor, isso gera infelicidade. Então o segredo é você aprender a ser contente com aquilo que você tem, com o marido que você tem. Para de querer o marido da outra. Seja feliz com o seu, do jeito que ele é, difícil. Vai amar o difícil. Vai amar o difícil. Mas ele faz uma observação aqui. Pra gente ser contente com o que a gente tem, mas também não deixar de buscar os sonhos de Deus, porque não tem problema, gente. O sonho, ele é maravilhoso quando você tem o pé no chão. Entende? Quando eu posso sonhar sabendo que o que eu tenho já é o suficiente, eu sou feliz com o que eu tenho, e ainda assim eu me ouso sonhar. Então Rafa, eu tenho isso como uma convicção dentro de mim. Eu sou muito feliz com tudo que Deus tem feito, com a vida que eu levo, com tudo. Obrigada, Senhor, obrigada mesmo. Mas quando eu compreendo que eu sou muito grata e feliz com o agora, não existe insatisfação dentro de mim, eu me ouso sonhar. Então eu me permito fazer planos, daqui 5 anos, final do ano eu quero fazer tal coisa. Então eu tenho sonhos, né? Então assim, esse é o segredo, você buscar esse equilíbrio. Você pode sonhar e deve sonhar, porém sendo satisfeito com o agora para que a falta da realização do sonho não gere uma angústia, né? Por outro lado, é bem verdade que nesse processo muitos acabam enterrando ou esquecendo por completo os seus sonhos diante de tempos difíceis. Quem nunca? Quem nunca rasgou uma carta de sonho porque os dias são maus, né? Então ele fala, por outro lado, é verdade que nesse processo do quê? Das variáveis, porque as coisas podem não sair como a gente quer,
Pessoas acabam enterrando e esquecendo dos seus sonhos diante das temporadas difíceis. Então, quando o dinheiro acaba, né, quando você fica pobre, que você perde, né, às vezes tem um prejuízo financeiro, você estava juntando dinheiro para realizar um sonho, e aí vem um prejuízo financeiro, aí você fica desanimado. Você abandona, não vou sonhar com isso mais não, chega, acabou, já tentei, não vou tentar mais. Tem gente que faz isso. As variáveis vêm, as situações mudam, as temporadas difíceis aparecem, e tem gente que enterra os sonhos e esquece deles. Períodos de espera, ou por falta de fé em Deus e em si mesmo. Então ele fala aqui, pessoas acabam enterrando ou esquecendo por completo os seus sonhos diante de tempos difíceis, períodos de espera, falta de fé em Deus e falta de fé em si mesmo. Eu não consigo, nada pra mim dá certo. Período de espera, quando Deus vira pra você e fala assim, eu até vou realizar o seu sonho, mas não é agora. Abraão sonhava em ter um filho, vocês lembram da história de Abraão? E Deus dá o filho pra eles, gente, quando ele estava idoso. Quando ele estava velho. Deus deu. Mas foi no tempo que ele queria? Não. Mas Deus deu? Deus deu. Então esse período de espera, tem gente que não quer esperar. Tem gente que não quer esperar. Por isso que sai metendo os pés pelas mãos. Tem muita gente colhendo consequências porque foi fazer sem Deus falar que era pra ir, envolveu com gente errada e deu B.O., não é assim? E aí ele conta uma história assim, Eu me lembro de uma vez em que eu e a minha mãe estávamos passando na frente de um cemitério. E ela disse, meu filho, este é o lugar onde há o maior número de sonhos enterrados. Quando você vai no enterro, que você chega dentro de um cemitério, você olha para aquelas covas lá, as tumbas lá, e você pensa assim, quantos sonhos enterrados, quantos sonhos que não foram realizados. Eu nunca mais me esqueci daquilo. Quantos pintores nunca fizeram um quadro por terem se formado em direito? Quantos médicos jamais trataram pacientes por terem desistido depois de anos sem passar no vestibular? Quantos livros deixaram de ser escritos? Quantos cientistas, pais, filhos e seres humanos soterraram seus sonhos por não acreditarem ou se cansarem no meio do caminho? Todos nos cansamos, essa é a verdade. Todos ficamos saturados, impacientes e até mesmo desanimados em alguns momentos. Mas é o que fazemos com isso que conta. Sempre poderemos escolher continuar ou desistir. Então ele faz uma analogia com o cemitério, dizendo que quantas pessoas que morrem sem ter feito aquilo que gostaria. Você pensar aqui, quantas pessoas que sonhariam em ser um artista e pintar um quadro, mas não, artista não ganha dinheiro, né? Eu vou fazer direito, porque aí direito eu vou conseguir me sustentar. E aí ela nunca pintou um quadro porque se formou em direito. Ele usou um exemplo muito bom, né? Médicos que não passaram no vestibular, desistiram do vestibular de medicina, que poderia ser um médico se não desistisse, se persistisse, se continuasse. Então quando ele fala assim, gente, todo mundo fica cansado, todo mundo fica saturado, todo mundo fica impaciente, todo mundo passa por momentos de desânimo, mas é o que nós fazemos com o desânimo é que conta. O que eu vou fazer com o cansaço é o que conta. O que eu vou fazer com a impaciência é que conta. O que eu vou fazer com a minha saturação, cansei, não aguento mais. O que eu vou fazer com isso é o que vai contar. Porque você vai sempre ter duas escolhas. Você pode escolher continuar, ainda que cansado, saturado, desanimado, ou você pode desistir. O problema é que quando paramos de sonhar, inevitavelmente acabamos perdendo o nosso senso de propósito. A gente perde o propósito. Sabe quando a pessoa fala assim, minha vida tá tão sem sentido? Esses dias eu tava conversando com uma pessoa já aposentada e ela falou assim, não, eu tô só esperando a morte chegar. Eu, como assim? Não, eu já vivi tudo que tinha para viver, Rafa. Não tem mais perspectiva de nada, não. Eu vou viver o quê? Mais 5 anos, mais 10 anos? E vou morrer? Já tô velha. Quando a pessoa deixa de sonhar, ela perde o propósito da vida dela. Ela já não vê mais a vida com propósito. Você pensa, a pessoa já aposentou. Falei, meu filho, agora que você aposentou, que você já tem filho criado, você não tem menino pequeno mais para olhar, vai fazer a obra de Deus. Falei, vai ajudar os outros, vai fazer visita nas casas, vai abraçar as pessoas, vai para um hospital do câncer ser voluntário. Agora que você não tem mais responsabilidade, não tem que trabalhar mais, já está aposentado. Agora que você tem tempo, vai viver seu propósito. E a pessoa falando para mim o contrário. Ela falou, não, agora eu tô só esperando a morte chegar, porque
Ah, não tem mais sonho. Vou sonhar, agora eu já tô velho. Então entende que quando nós paramos de sonhar, inevitavelmente acabamos perdendo o nosso senso de propósito. Aquilo que nos motiva a sair da cama todas as manhãs e lutar pelos nossos objetivos. O que nos levanta é o propósito, são os sonhos, a vontade de crescer, a vontade de avançar, a vontade de conquistar. E não seria isso quase como estar morto? Não querer levantar da cama? Essa pessoa que eu tô contando pra vocês aposentada, eu tô só esperando a morte. Você já não é, tá morto? A pessoa acorda. Se entra segunda, terça, quarta, ela tanto faz. A pessoa já nem olha mais os calendários, não. Porque pra ela, se virou mês, se não virou, se tá acabando, se é domingo, se é segunda, é a mesma coisa. Porque ela não faz nada diferente. Já não é, tá morto? É um morto-vivo. Confiar em Deus e crer que Ele está no controle de tudo é o primeiro passo para permanecermos firmes quando as dificuldades chegarem. Por isso que a fé, gente, a fé ela tem um papel fundamental na vida de uma pessoa. A fé, ela sustenta uma pessoa. Eu ouvi da boca de uma pessoa recentemente, ela falando que um médico falou que a recuperação de um paciente no hospital, de um acidente, de cirurgia, tem muito a ver com a fé, com aquilo que ela acredita. A fé, ela é um poder de restaurar, até fisicamente, uma ferida fechar, né, uma cirurgia ser cicatrizada. Por quê? Porque confiar em Deus e crer que Ele está no controle de tudo é o primeiro passo para a gente permanecer firme quando as dificuldades aparecem. Isso porque não confiaremos no nada. Existe uma certeza e uma garantia. Se temos uma palavra de direcionamento de Deus, apostamos seguro, porque por mais que demore e custe um preço alto, temos a convicção de que o próprio Deus lutará em nosso favor. Não é assim? Quem aí é uma pessoa de muita fé vai concordar comigo, isso aqui é uma verdade. Eu lembro que quando eu estava no hospital com o Léo, eu tinha uma convicção que Deus estava no controle de tudo. Eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia como ia ser o final da história, mas eu tinha uma convicção que Ele tinha me dado uma promessa. Então, nós conseguimos permanecer quando nós temos uma convicção dentro do nosso coração de que o próprio Deus vai lutar por nós. O nosso papel é crer. O que eu fiz dentro daquele hospital? Os médicos não deixavam eu pôr a mão nele. Eu fiquei 15 dias sem pegar ele no colo, eu não podia pôr a mão, não podia encostar nele. Eu só podia ver ele de longe. O que eu podia fazer? Eu só podia crer. Era a única coisa, não tinha mais nada que eu podia fazer. Então, o nosso papel é crer e assumir aquilo que está sob o nosso controle e a nossa responsabilidade. Aquilo que é responsabilidade sua, faça a sua parte. Então, a sua parte você tem que fazer. Por exemplo, preciso pagar as contas. Sua parte é trabalhar para pagar as contas. Dinheiro não cai do céu para pagar as contas. Então, qual que é a sua responsabilidade? Trabalhar. Faz a sua parte. O resto você deixa com Deus. Não perca os seus sonhos de vista. Não permita que a desistência, que o medo ou o cansaço te faça abandonar tudo. Não deixe. Você está aqui nesse ponto? Escreve para mim nos comentários. Você está assistindo essa aula, você chegou no ponto que você está querendo chutar o balde. Eu tô aqui para te falar uma coisa. Não permita que a desistência, não deixe o medo fazer você chutar o balde. Não deixe o cansaço. Eu sei que você está cansada. Rafa, eu não aguento mais essa vida. Aguenta mais um tiquinho. Crê que o próprio Deus vai lutar ao seu favor, porque essa é a única coisa que você pode fazer, é crer. Quando estiver complicado, lembre-se. Isaías 40, 28. Será que você não sabe, nem ouviu que o Eterno, o Senhor, Criador dos confins da terra, não se cansa e não fica fadigado? Eu falei para vocês, eu li para vocês Isaías agora. Você não está ouvindo, você não está entendendo. Ele é o soberano, ele tem o controle de tudo. Deus não se cansa. Ele fortalece o cansaço e multiplica as forças ao que não tem vigor. Os jovens cansam e se fadigam e os moços ficam exaustos e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, renovam suas forças, sobe alto como águias, correm, não se cansam, caminham, não se fadigam. O texto que a gente leu. Esperar. Escreve essa palavra bem grande aí numa folha. Esperar. E agora você vai escrever a palavra permanecer. São duas palavras que o Senhor hoje está mandando. Talvez você entrou nessa live com uma vontade muito grande de desistir de alguma coisa. Eu não te conheço, eu não sei o que você está passando. Mas talvez você tenha enfrentado dias difíceis. E talvez você parou de sonhar. E Deus está usando minha vida aqui para falar com você. Você precisa esperar e permanecer.
São essas as características do que tem suas forças renovadas por Deus. A Bíblia fala, ó, os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, correm e não ficam cansados. Então você vai com esperar e permanecer. Mais do que os seus sonhos concretizados, mais do que tudo o que você sempre quis, eu lhe desejo perseverança e força, para esperar o tempo correto do Senhor. Afinal, só assim você poderá subir e voar como águia. Se você quer alcançar voos altos, se você quer alcançar lugares maiores, se você quer viver promessas de Deus para sua vida, talvez isso não vai acontecer na hora que você quer. Talvez você pode fazer o plano da vida perfeita e nada vai sair como você planejou, porque as variáveis existem. Você tem que lembrar que no meio do caminho você pode perder o emprego, no meio do caminho você pode encontrar uma infertilidade, no meio do caminho você pode encontrar uma doença, no meio do caminho você pode perder alguém que você ama e passar pelo luto. As variáveis são enormes e isso é para todo mundo passa por isso. E você precisa entender que os que confiam no Senhor, os que vão voar como águia, os que vão de fato viver os sonhos de Deus, precisam perseverar e ter força para alcançar esse propósito. Então, em nome de Jesus, né? Não enterre seus sonhos, é o tema da aula de hoje. Diante da situação que você está, Deus está falando, confia em mim, confia em mim. E sabe, gente, seria muito mais fácil se Deus respondesse todas as nossas orações do jeito que a gente queria. Seria mais fácil. Seria mais fácil a gente orar e plim, as coisas acontecerem. Seria mais fácil, seria mais confortável. Talvez a gente ia até crer mais se a gente orasse e plim, acontecesse na mesma hora. Mas as coisas não são assim. Eu já orei por pessoas serem libertas. E essas pessoas só foram libertas 1 ano depois. Entende que até no mundo espiritual, nem sempre uma oração que você faz, ela vai acontecer no mesmo instante. Eu já orei para pessoas serem curadas e elas não foram curadas naquele momento que eu orei. Elas foram curadas semanas depois, meses depois. Porque Deus não ouviu minha oração? Não, Ele ouviu. É porque eu não tinha fé? Não, eu tinha muita fé. É porque Deus não tem poder? Deus tem poder. É porque não era o momento. Existia um processo que precisava acontecer para que a cura viesse. Eu me lembro que quando o Léo foi para o hospital, enfermo, no primeiro dia que eu entrei naquele CTI, eu coloquei as minhas mãos sobre ele e eu profetizei cura. Mas ele só foi ser curado mesmo 6 meses depois, quando ele fez a 4ª cirurgia e tirou o intestino grosso de dentro da barriga dele. Mas eu me lembro que eu fiz muitas orações. Senhor, cura ele, Jesus cura, o Senhor tem poder para curar. E eu punha a mão e eu profetizava. E nada acontecia. 6 meses depois ele teve que viver um processo. A gente ficou no hospital 45 dias. Ele fez 3 cirurgias nesses 45 dias. Ele foi para casa com uma bolsa de colostomia. Eu fiquei em casa 6 meses com ele, fazendo cocô nessa bolsa, intestino para fora, que é a confusão. E somente 6 meses depois, quando ele fez a 4ª cirurgia, abriu a barriga dele 4 vezes e tirou aquele intestino e fez o rebaixamento do intestino delgado. Ele tem o intestino delgado, né? Porque muita gente me pergunta assim, Rafa, ele não tem intestino? Tem o delgado. Mas o grosso tem um papel fundamental e aí o papel do intestino grosso é que são as sequelas que ele tem hoje. E ali que foi haver um processo de cura, e mesmo assim não foi assim, não, porque ele passou 1 ano com feridas gravíssimas no bumbum dele, porque como ele tem essas diarreias, ele usava fralda. Então, na hora que o cocô encostava na pele, aquilo queimava e sangrava e fazia feridas graves. Foi mais 1 ano de um processo, depois dessa última cirurgia, foi 1 ano que ele ficou com feridas e sofria, chorava para dar banho, ele gritava. E ele era um bebê, né, gente? Ele não sabia falar, Então, foi um processo muito difícil. Então, eu orei pedindo a cura no primeiro dia de CTI. Eu só fui viver cura tempos depois. Eu posso falar para vocês que agora, 4 anos depois, é que eu tô vivendo um tempo melhor. Agora que tá um pouco melhor, 4 anos. Mas e a oração que eu fiz lá naquele hospital? Deus não ouviu? Deus ouviu. Deus ouviu. Não da forma que eu queria que ele ouvisse. Eu fiz uma oração específica porque o médico disse o seguinte, que se ele encontrasse alguns neurônios no intestino do Léo, não precisaria remover o intestino dele. Tiraria só a parte que não tinha. E eu orei 6 meses para Deus restituir os neurônios. Eu falava, Jesus, o Senhor pode fazer um milagre. O médico vai chegar e eu vi a cena, o médico falando, não sei o que aconteceu, um milagre aconteceu. O intestino voltou a ter neurônios. Isso não aconteceu. E eu orei muito por isso.
Deus não fez do jeito que eu pedi. Deus fez do jeito que era a vontade dele. Eu olho para trás e eu me lembro que eu tinha um sonho de Deus fazer a cura do meu filho, né? Curar o Leonardo. Eu olho 4 anos depois e eu vejo que o Leonardo foi curado por Deus, né? Através de uma intervenção cirúrgica, através de remédios, né? Porque os remédios também são cura de Deus. Talvez você vai ter que tomar remédio o resto da sua vida, mas você recebeu uma cura. Você recebeu uma cura. Eu fiz cirurgia bariátrica há 12 anos atrás. Eu tenho que tomar vitamina todo dia, porque o meu corpo não consegue absorver as vitaminas. Mas Deus me curou da obesidade. Deus me curou. Ainda que eu vou ter que tomar remédio o resto da minha vida, mas foi uma cura de Deus. A cirurgia foi uma cura de Deus. Então, às vezes, as coisas não acontecem como a gente pede, como a gente ora. Mas isso não significa que Deus não está fazendo. Ele está fazendo. Então, o que eu quero te dizer com essa palavra, eu já estou fechando, porque já deu o meu tempo aqui, já vai dar 1 hora de vídeo. O que eu quero desafiar você é: não enterre os seus sonhos. Não é porque as coisas não saíram como você planejou que Deus não vai ter esse plano para sua vida. Talvez ele vai realizar como ele fez na vida de Abraão. Ele deu um filho para Abraão, mas ele era um idoso. Ele queria ter sido pai quando ele era jovem, que ele tinha força, que ele era dinâmico. Mas coube Deus querer que ele fosse pai na sua velhice. Essa era a vontade que agradava a Deus. O filho na velhice era a vontade de Deus. Então, às vezes, você quer que as coisas aconteçam no seu tempo, na sua hora, da sua maneira. E Deus está dizendo: olha, eu vou fazer, mas não é do seu jeito. Será que você confia? Será que você consegue esperar? Será que você consegue permanecer, ainda quando os dias são maus? Quando as coisas não acontecem do jeito que você planejou? Então, a minha oração e do David para você hoje é que, muito mais do que pedir para Deus realizar esse sonho, nós queremos pedir para que Deus te dê perseverança e força. Porque se você conseguir resistir os dias maus, se você conseguir aprender a ser satisfeito com o que você tem hoje, quão maravilhoso vai ser quando as coisas melhorarem, quando você entrar na Terra Prometida. Sabe, quando eu vejo a história da Terra Prometida, eu vejo que Deus queria que aquele povo fosse satisfeito no deserto. O que eles tinham era o deserto. E Deus mandou comida, mandou água, e Deus sustentou eles. E Deus queria que eles aprendessem a ser satisfeitos com aquilo que eles tinham. Só que o povo murmurava e o povo reclamava. Deus tinha uma terra prometida e Deus falou: eu só vou dar a vocês a terra prometida quando vocês forem aprovados no deserto. Quando vocês aprenderem a ser felizes e satisfeitos com a comida que eu dou no deserto, com a água que eu dou no deserto. Era a água da rocha, mas era água. Era comida, era maná. Eles falavam: ai, não aguentamos mais comer esse maná, é a mesma comida todo dia. Deus falou: vocês vão entrar na terra prometida quando vocês aprenderem a serem satisfeitos com o que vocês têm hoje. E talvez é isso que Deus está falando com você. Não sei por que eu estou falando isso. Talvez tenha alguém aqui que está me assistindo que precisa ouvir. E se essa mensagem é para você, eu queria muito que você deixasse um comentário para mim, me sinalizando que é você. Mas Deus manda eu falar com alguém aqui. Que para que ele realize o seu sonho, você precisa aprender a ser satisfeito com o que você tem hoje. Enquanto você não aprender a ser feliz com o agora, Deus não vai permitir você entrar na terra prometida. Então, quanto mais rápido você agilizar esse processo, mais rápido o sonho vai acontecer. Se aquele povo no Egito tivesse aprendido a ser satisfeito antes, eles não precisavam ter ficado 40 anos no deserto. Mas eles atrasaram o plano de Deus. Era para ficar 40 dias. Mas a desobediência, a reclamação, o desânimo, o cansaço, eles chutaram o balde, eles não queriam. Eles ficaram exaustos. Eles falaram: que canseira, que saco esse deserto. Nunca vai chegar o dia. Isso fez com que a terra prometida demorasse 40 anos. E a grande maioria morreu no deserto. Eles foram ficando velhos, foram morrendo. E só 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Porque eles escolheram permanecer e ser forte. Tanto que Josué, capítulo 1, versículo 8, Deus fala para Josué: seja forte e corajoso. Não te mandei eu, seja forte e corajoso. Então, que o Senhor te abençoe. Eu coloquei para vocês aí no e-book, né, que eu fiz. Se você não comprou o e-book, o link tá aí para vocês comprarem, abençoar a nossa vida. Todo o dinheiro do e-book vai ser revestido para pagar os estudos do pastor Pedro, né? Ele tem um sonho de fazer um mestrado, então eu desenvolvi esse material, é uma forma de vocês nos ajudarem. Eu tô aqui doando meu tempo, doando, né, tudo aquilo que eu vivo com Deus para abençoar a sua vida. E é uma maneira de você retribuir a nós, né, comprando esse e-book. O valor é R$29,90 para a gente poder pagar os estudos do pastor Pedro, né? Ele quer fazer um mestrado em teologia, ele quer aprofundar no estudo dele e a gente não tem dinheiro para pagar isso, então é uma das estratégias que o Senhor nos deu, então abençoe a nossa família.
Se eu coloquei para vocês no e-book, no dia 10, algumas perguntas para você responder. Você vai pegar o seu e-book e vai ter uma folha escrito, escreva para Jesus. Essas perguntas você vai escrever nessa folha e você vai responder com a maior sinceridade do seu coração. E eu tenho certeza que você vai meditar nessa palavra, ore a respeito disso, né? Será que tem alguma coisa que você tem que pedir perdão para Deus? Será que tem alguma postura que você tem que mudar? Qual é o plano de ação que você pode pôr? Escreve isso no papel. E a minha oração é para que Deus abençoe sua vida. Para mim é um prazer estar aqui. Eu gosto demais de gravar vídeo para vocês. Nessa mentoria eu tenho certeza que ela é um tesouro do céu. Deus me mandou fazer isso para abençoar o máximo de pessoas que eu conseguir. Por isso, traga pessoas, né? Chame sua irmã, sua mãe, suas amigas, convide as mulheres da igreja. Fala, olha, eu tô fazendo uma mentoria gratuita no YouTube. Vai lá, você vai ser abençoado, divulga, manda nos grupos de WhatsApp, que a gente possa trazer o máximo de pessoas possível. E você é a melhor ferramenta de divulgação, porque você vai compartilhar do seu testemunho. Conte para as pessoas o que essa mentoria tem sido de efeito na sua vida e abençoe o máximo de pessoas. Eu tô do lado de cá sendo a ferramenta que Deus quer usar para destrinchar o livro, ajudar vocês a entender a leitura, né? Eu de cá faço um papel, vocês daí fazem outro papel e a gente consegue abençoar o máximo de pessoas, tá bom? Não esquece de deixar o like, deixa um comentário para mim. Beijo, beijo, beijo. Fui!